Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os cientistas políticos Geraldo Tadeu e Ricardo Ismael em discussão a reforma política. O PSDB acha que é preciso caminhar em direção ao parlamentarismo, que a adoção do distritão é o primeiro passo para se ter depois o distritão misto e aí sim, já com o distritão misto implantado no Brasil, se adotar o parlamentarismo. Vocês veem, quer dizer, sentido nessa proposição, Geraldo? Você acha que nós temos, digamos, cultura política, a população está preparada? Porque já houve 2 plebiscitos, o parlamentarismo foi rejeitado pela população brasileira. Óbvio que o parlamentarismo, em certa medida, ele facilita a solução de grandes crises, quando você tem problemas sérios com o presidente da República, a substituição se dá de uma maneira menos traumática. Isso é óbvio. Por outro lado, a população brasileira tem uma tradição, uma história construída no presidencialismo. Você acha que, ou seja, a ideia de se escolher o representante e não delegar ao Congresso a escolha do dirigente máximo do Brasil é muito forte na população brasileira, é muito, enfim, e ainda mais num Congresso sobre quem há muitas suspeições, há muita dúvida, sobre, enfim, a honestidade dos seus representantes e sobre também o caráter daqueles que estão lá. Você acha, enfim, que nós temos condições políticas de chegar ao parlamentarismo a médio prazo? Essa história do parlamentarismo no Brasil me lembra aquela piada do jeito que estava morto e enterrado e era um advogado e dizia, disseram que eu morri, mas eu vou recorrer. Né? O parlamentarismo já foi derrotado em 2 plebiscitos na história brasileira, inclusive fragorosamente da última vez. Eu vejo isso como uma discussão superada, até porque nós temos um Congresso Nacional... A esquerda diz o seguinte, ou digamos, que quando a direita começa a dizer isso, eu não estou chamando o PSDB de direita, mas enfim, é o que a esquerda fala, é porque esses segmentos não têm candidatos competitivos. Quando eles não têm candidatos competitivos, eles começam a buscar a solução através do parlamentarismo, já que não há nenhum nome individual com chances eleitorais efetivas. No caso de uma eleição, o parlamentarismo é assim, você elege os representantes e eles lá, o parlamento elege o governo. Né? O governo sai do parlamento. Sim. Então imagine você, por exemplo, nós teríamos sido governados talvez por Eduardo Cunha nos últimos 3 anos. Exatamente. Talvez estivéssemos sendo governado por Rodrigo Maia. Quer dizer, o Rodrigo Maia teve 53 mil votos e foi eleito na Bacia das Almas. Isso. Então, uma pessoa com 53 mil votos seria presidente da República, né, montado num orçamento de 3 trilhões de reais. Eu acho que essa discussão, para mim, pessoalmente, é superada, é uma questão que volta a ser... Porque se fala muito, numa crise o parlamentarismo ajuda a resolver o problema. Não é verdade. O presidente interino do PSDB, o Tasso Gereissati, disse isso e tem dito isso na defesa da adoção do parlamentarismo. A Bélgica é um país parlamentarista, ficou 1 ano paralisado numa crise interminável. Por outro lado, você vê, Margaret Thatcher ficou no poder quase 16 anos, em absoluta estabilidade. Então, esse argumento não é válido, a meu ver. Eu acho que seria uma tentativa de golpe, quer dizer, você não tem candidato competitivo, você coloca ali uma pessoa que foi eleita com 50 mil votos e que vai ter voto dentro do Congresso. Você concorda, Ricardo Ismael, que o parlamentarismo, se adotado no Brasil, nesse momento, é uma tentativa de golpe? Não, eu acho que tentativa de golpe não. Mas veja, eu acho que a posição do PSDB é antiga, né? Vem desde a Constituinte, né? Quando os trabalhos da Constituição de 88, defendia o parlamentarismo de alguma maneira, eu acho que já inclusive conhece mais isso que eu, quer dizer, o texto constitucional, ele tem características, às vezes, parlamentaristas, que é como se os constituintes tivessem preparado a Constituição para ser parlamentarista, e no final não deu mas certo, tiveram a sabedoria de convocar um plebiscito para deixar que a população, né, que eles poderiam ter aprovado, mas houve uma compreensão que isso devia ser dado através de plebiscito, e, portanto, foi derrotado. Eu acho que, veja, existem 2 condições que todo mundo vai dizer aqui, que são pré-condições para haver um parlamentarismo. Primeiro, partidos fortes e um Congresso com mínimo de credibilidade. A gente não tem nenhuma coisa nem outra hoje, tá certo? Os 3 principais partidos que comandaram a cena política nacional nos últimos 25 anos, da Constituição de 88 para cá, o PMDB, o PT e o PSDB, estão fortemente atingidos pelas investigações às suas principais lideranças. O Congresso Nacional tem uma avaliação hoje que é igual, ou às vezes pior do que a do presidente Temer. Então, não há como você imaginar agora uma saída via a implantação do parlamentarismo. Seria o fortalecimento de tudo isso que está aí, né? Que a população rejeita. E, portanto, eu acho que a gente tem que ter uma certa responsabilidade, porque eu estou dizendo, eu acho que a eleição de 2018 é muito importante, seja a nível federal, a nível do Congresso Nacional, a nível das Assembleias Legislativas, porque o país viveu, nesses 4 anos, de 2015 para cá,
um período dificílimo para a população, do ponto de vista da economia, o desemprego explodiu. Aqui no Rio de Janeiro houve um colapso das contas públicas, um colapso do Estado, com de prejuízo forma aos servidores geral, públicos, com prejuízo à segurança pública, à saúde pública. Então, a eleição 2018 é um momento chave para que a gente renove, para que a gente consiga virar minimamente essa página, que novos mandatários venham a partir de 19 e um Congresso Nacional que aí sim vai ter condições de discutir não só essa reforma política, mas também a reforma da Previdência, outras reformas que eventualmente possam surgir. Ou seja, a gente tem que preparar o país agora para uma boa eleição 18. É importante que as pessoas compareçam, acreditem que podem certamente contribuir, o eleitor comparecer à urna, votar, escolher, para contribuir para essa renovação, para que o país possa avançar. Não vamos criar aqui uma expectativa que vai haver mágica, que em 18 vai se transformar o país da onde podia. Não vai ser assim, mas a gente pode dar um passo à frente para deixar esse legado nefasto de 15 para cá para trás, começar a fazer isso. Ricardo, você acha que, pelo que você conhece da dinâmica da Câmara, há alguma esperança de se aprovar efetivamente o Distritão? Porque a aprovação na comissão foi muito estreita, foi 15-12, o que mostra que as forças estão muito equilibradas na discussão desse tema. Óbvio que o tema tem apoio do presidente Michel Temer, tem apoio de setores importantes do PMDB, mas você acha que, digamos, há condições políticas de se aprovar o Distritão na Câmara nos próximos dias? Algum levantamento que a imprensa tem feito dá a entender que talvez haja uma possibilidade, porque precisaria de 308 votos 308. Lá na Câmara, né? 49 no Senado. Haveria alguma chance, mas eu relembraria o seguinte: em 2015, o Eduardo Cunha botou o Distritão para votar e perdeu. E o Eduardo Cunha é um trator, quer dizer, se ele não conseguiu viabilizar o Distritão com este mesmo Congresso em 2015, acho difícil que isso possa ir à frente, na medida que a gente começa a ver agora a resistência aumentando. Então, o que eu acho é que os deputados estão tentando, vamos dizer assim, ganhar tudo. Eles querem o fundo partidário, que vai ser controlado pelas cúpulas, e querem também o Distritão. Mas eles só vão levar o fundo partidário. Geraldo, você acha também que o Distritão não passa? Eu acho que não passa por uma razão muito simples. Ele prejudica diretamente os partidos do Centrão. Então, ali na simulação que eu fiz, pelo menos 6 ou 7 partidos do Centrão teriam perdas objetivamente com a implantação do Distritão. Então, por uma questão de sobrevivência, eles não vão votar contra a própria sorte. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já.